Vamos falar sobre a mãe? A mãe, um filho de 12 anos, acabou levando, então, o filho para um encaixe, um possível encaixe na UBS lá do Jupiá. Ela ligou antes, a atendente disse que poderia levar, que veria se seria possível. Às 10 horas da manhã, falou, olha, vai atender, só que a encaixe é o último paciente que acaba sendo atendido. Deu 11 horas, de acordo com a mãe, a médica foi embora e o filho ficou sem atendimento. E qual foi a resposta? Disse que a pediatra não atendia há 12 anos, que teria que ser com um clínico geral. Vamos acompanhar essa matéria, pode soltar. A equipe do programa Piracicaba Agora veio hoje até o bairro Glebas, Califórnia, para ouvir a insatisfação de uma mãe referente ao atendimento do filho pelo Sistema Único de Saúde. Nós vamos conversar com a mãe agora, que está aqui ao meu lado. Na verdade, um atendimento que acabou não acontecendo, né, Leane? O teu filho de 12 anos, ele passou mal, isso no dia 31 de março, já vem, né, passando mal, mas no dia 31 para o dia 1º, a situação piorou. Isso, ele já vem passando mal na escola, eu ando querendo averiguar, mas a gente tem o dia de marcar as consultas, eu já sabia disso, que a agenda abre dia 20. Porém, na terça-feira, eu tomei um susto, ele passou mal no terminal e foi até a mim. Eu nem sei como que ele conseguiu chegar lá. Eu vim para casa, chegando aqui por volta de 3h30, eu liguei no meu posto, que é o posto de Jupiá, e perguntei, tem pediatra amanhã ou quinta-feira? Aí a atendente passou para mim que teria pediatra na quarta-feira, mas se eu poderia tentar uma vaga, ela falou, pode vir, se conseguir. Eu fui com o meu filho, eu cheguei lá por volta de 8h15, porque foi falado que ela só ia começar a atender às 10. Porém, por volta de 10h15, a moça do balcão falou que teria a vaga. Tinha 2 crianças. O meu filho chegou às 8h15 da manhã, aí às 10h15 ficou lá aguardando com o teu filho, e às 10h15 foi informada que haveria sim a possibilidade de um encaixe. Não, foi confirmado o encaixe. Teria esse encaixe com a pediatra, que estava atendendo no local. Isso. Aí eu fiquei sentada lá e ele reclamando ele reclama muito de dor no peito, então essa é a minha preocupação. Quando deu umas 11h15, eu vi que estava aquele entra e sai lá na recepção e eu levantei e perguntei o que está acontecendo. A enfermeira chegou para mim, preocupada, e falou, desculpa mãe, mas a médica foi embora e não vai atender seu filho. Eu falei, como assim? Ela não vai atender o meu filho? Meu filho está passando mal e eu estou aqui desde 8h15 esperando. E a enfermeira me passou que ela não iria atender meu filho por ele ter 12 anos. Não se trata mais de uma criança. Ela simplesmente catou as coisas dela e foi embora por os fundos. Não veio me dar uma satisfação. Mas, secretário, se ela não atendeu o meu filho, e o clínico geral hoje, foi me passado isso ontem, é o último dia que ele vai entrar de férias e não tem outro para ficar no lugar, então eu vou ficar esperando até o clínico geral voltar de férias? Outro ponto que a gente observa é a falta de comunicação, que a gente já destacou no programa Piracicaba Agora diversas vezes. Essa mãe que está aqui ao meu lado, o que ela pede é atendimento, um atendimento humanizado, que a médica dê respostas, que olhe para o filho, que faça, né, peça os exames para descobrir o que tem, porque acaba sendo um desespero ter os sintomas e não saber o diagnóstico. Porém, essa mãe ligou no 156 da prefeitura para saber, com 12 anos, se é clínico geral ou se é pediatra quem atende. E me diga, como é que você foi informada hoje através do 156 da prefeitura, 12 anos afinal, pediatra ou clínico geral? Eu liguei hoje no 156, atendeu um atendente. Quando eu contei a história para ela, a frase dela que eu fiz, tornei perguntar para ser repetitivo, se a ligação realmente é gravada, está lá, foi passado que é até os 14 anos. Pediatra? Pediatra. E eu tornei a repetir. Falei, Brenda, então não é até 12 anos pediatra? Ela falou, não. Aqui na prefeitura bem claro, até os 14 anos. Poderia ter sido uma parada respiratória, poderia ter sido uma arritmia, não é. E se fosse? Essa pergunta que eu faço. E você ficar esperando uma médica atender, porque eu não tinha o que reclamar. Eu achei que ia ser um bom atendimento, que meu filho ia ser medicado e pedir exame. Então, assim, é desumano, é inaceitável. Eu não posso aceitar que você chame uma pessoa dessa de médica. Eu não posso aceitar que uma pessoa dessa seja mãe. Sabe por quê, Mônica? Porque todos os médicos, eles fazem um juramento.
E qual é esse juramento? Doutora, a senhora está se achando o quê? Porque isso que a senhora fez com meu filho é inaceitável. Não está questão de idade aqui. Tá aí, né? A mãe, né? Inconformada, né? Inconformada, essa é a palavra, né? Olha, o que mais falta nesse planeta chamado Piracicaba, nesse planeta chamado Estado de São Paulo, é comunicação. As pessoas não se comunicam, as pessoas não são informadas, as pessoas... Eu não sei se isso é trabalhoso, gente, porque é a nossa profissão. Eu trabalho com comunicação desde os 14 anos que eu trabalho com comunicação, né? Rádio, TV, teatro. O quanto é importante a gente saber se comunicar, a gente saber explicar. As pessoas não são obrigadas a adivinhar. As pessoas não são obrigadas a entender o que está acontecendo atrás de uma porta, sem ninguém que vá até lá e falar, olha, é assim que acontece. Por que falta comunicação nesse país, gente? E nesse caso ainda falta concordância na comunicação. Pior ainda, né? Não, quando eu falo ainda. Comunicação, não é só entre paciente, mãe do paciente. É comunicação entre setores. O que está valendo? O que está escrito? O que está escrito? Tem que chegar a informação. Exatamente. Essa mãe tem toda a razão, porque ela fala que ela acabou sendo destratada dessa forma. Por quê? Porque ela chegou lá 8 horas da manhã para o encaixe, às 10 horas foi informada que haveria, sim, a possibilidade desse encaixe com a pediatra. A mãe preocupada porque o filho passou mal. Era numa quarta-feira, dia 1º de abril, que ela levou o filho até o UBS do Jupiá. Ela disse que as atendentes foram ótimas para atendê-la. 10 horas da manhã falou, olha, seu filho vai ser atendido, mas vai ser o último a ser atendido, até porque é um encaixe. Uhum. Quando foi 11h15, a mãe percebeu que a movimentação ficou diferente, que o consultório não tinha mais ninguém. Ela a mãe lá esperando, a mãe lá esperando. Mas o que aconteceu aqui? Aí que ela foi informada que a pediatra tinha ido embora e que não iria atender o filho porque o filho dela já tinha 12 anos e que aí teria que ser atendida por um clínico geral. Aí a mãe teve que, primeiro de tudo, correu para o pronto-socorro da Vila Cristina, passou a tarde em busca de um tratamento, em busca de um exame para o filho, para saber o que é que o filho tinha, porque ia levar a voltar com o filho em casa sem saber o que é que o filho tinha. O que ela disse, não é nada ruim. E se fosse? Meu filho saiu de lá uma manhã inteira esperando sem atendimento. São duas coisas, Humanismo, né? Cadê? Duas coisas. Primeiro, é alguém que vai falar para ela, olha, a médica falou que não vai atender. Que é 12 anos, não sei o que lá, meses, dias, horas, não vai atender. Então, seu filho tem mais, então não vai atender. Então, isso aí tinha que ser imediato. A partir do momento que a médica fez assim com a cabeça, ó, a mãe tem que ser informada. E com maior compreensão e paciência do mundo, explicar isso para a mãe. Isso é um ponto. Isso foi feito depois, quando a mãe foi lá. Estou aqui agora, não fui atendida ainda, segundo a mãe. A outra coisa é o seguinte, qual que é a idade correta que se atende num posto de saúde, o pediatra? Temos uma divergência aqui. Estou com a resposta da Secretaria de Saúde, porém a mãe diz que ligou no 156, como foi falado aqui na reportagem, e foi informada, inclusive ela pediu para a atendente repetir 2 vezes qual era a idade que o pediatra atendia, 14 anos. Essa foi a informação no 156. Entramos em contato então com a Secretaria de Saúde, que reconhece que houve falha no acolhimento do paciente e irá orientar os profissionais da unidade para que isso não se repita. Convém esclarecer que os atendimentos pediátricos são realizados para crianças com idade de 11 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 12 anos incompletos. Pela Secretaria de Saúde, a partir dos 12 anos completos, não é mais pediatra quem atende. Correto. Na intenção de cooperar com a senhora Leane, a enfermeira autorizou a ida da mesma e do paciente à unidade para encaixe, na unidade, né, para encaixe, desconhecendo que o paciente se tratava de um adolescente, de acordo com a nota aqui, com um biotipo e estrutura corporal de um adulto, cujas doses e tipos de medicamentos podem ser diferenciados em relação a uma criança. Os atendimentos pediátricos são realizados em criança até 12 anos incompletos, ou seja, precisa atualizar um 156, sendo indicado para o atendimento com o clínico geral a partir dessa faixa etária. Para casos urgentes, os pacientes devem procurar a unidade de pronto atendimento, que foi o que a Eliane fez. O adolescente foi atendido na UPA da Vila Cristina no mesmo dia e avaliado pelo clínico geral da UBS Jupiá no dia seguinte, sendo encaminhado para atendimento com o médico pneumologista, que ocorreu na terça-feira, dia 7 de abril. Então, de acordo com a secretaria,
11 anos, né, 12 anos incompletos, 11 anos com 11 meses e 29 dias, é o pediatra quem atende. E 12 anos completo não é mais pediatra quem atende. Clínico geral que atende. É clínico geral que atende. Porém, essa informação seria tão bom se estivesse estampada com uma placa, né? Sejam bem-vindos. Olha, o pediatra atende com 11 anos, né? 11 meses e 29 dias. Está lá, bem estampado, gente. Quanto problema seria evitado? A informação aí está desencontrada, né? Porque ainda está faltando, ainda bateu os 30 aí, né? Bateu... A Secretaria de Saúde diz uma coisa, né? A enfermeira também autorizou a ida lá, no caso pensando que a pediatra iria atender, e ainda a 156 informou a mãe que é até os 14 anos. Aí fica difícil de saber quem é que atende, se é clínico geral ou pediatra. Mas... por mais que fosse, né, por mais que essa mãe realmente não pudesse, a pediatra não pudesse atender, o mínimo, Neto, o mínimo era conversar. Era conversar com essa mãe, explicar, olha, a senhora vai ter que ir num pronto-socorro, porque não é possível atender aqui, mas não deixar ela esperando das 8 da manhã às 11h15 da manhã, acreditando que seria atendida e ter que voltar para casa com o filho doente, ou seja, procurar, no caso, a UPA da Vila Cristina, para poder levar essa criança. Bom, foi identificado então um problema, espero que seja resolvido o quanto antes. Fica a sugestão aqui, né? Vamos fazer uma plaquinha, né? Quanto mais informação, melhor, né? E aí estiver ativando também as pessoas a praticar a leitura, o entendimento. Eu acho que informação é primordial. É primordial. Né? E olha, evita tanto desgaste, não é? Evita tanto desgaste, porque se essa mãe já soubesse, ela nem teria ido. Não, ia chegar lá, não atende mais, então vou para outro lugar. Já ia direto, né, para a unidade de pronto atendimento e não para do Jupiá. Mas ela disse que acabou sendo desumano, ela se sentiu humilhada de ter aguardado tanto tempo pela consulta e de repente a médica vai embora sem sequer dar nenhuma satisfação para essa mãe.